Oi, queridos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de História e Geografia. Primeiramente, a gente vai abordar os conteúdos de História e depois os conteúdos de Geografia. Para isso, nós vamos abrir o nosso livro lá na página 60 e nós vamos iniciar com a escravidão e os quilombos. Vamos lá? A prof vai explicando e vocês vão acompanhando no livro de vocês, tá bom? A escravidão existiu no Brasil em 1534 e 1888. Foi um período em que as pessoas eram trazidas da África para trabalhar como escravas nas fazendas de produtos agrícolas e também nas minas de extração de metais preciosos e até mesmo nas cidades como vendedores. O trabalho era muito pesado. Os escravos não tinham liberdade para fazer o que queriam e recebiam castigos quando se recusavam a realizar o trabalho forçado. Muitos escravos fugiram para lugares distantes, onde podiam ser livres. E nesses lugares eles formavam comunidades que se chamavam quilombos. Apenas em 1888 a escravidão foi proibida no Brasil, mas as comunidades quilombolas continuavam existindo. As terras que antigamente pertenceram aos quilombos e que hoje são defendidas por uma lei incluída na Constituição Brasileira de 1988. Segundo essa lei, é garantido o direito de posse de terra às comunidades remanescentes, ou seja, os que ficaram e restaram, ou os que sobraram, né? E a manutenção dos seus modos de vida, pois são reconhecidos como herdeiros da cultura negra dos antigos quilombos. Então, a gente pode perceber, gente, que não foi nada fácil, né, a vida dos escravos. E para fugir um pouco daquela situação, eles se uniam, então, em locais, em comunidades chamadas quilombos, ou eram quilombos, e eles eram considerados quilombolas. Agora nós vamos lá para os bairros indígenas, tá? Antes disso, depois vocês façam a atividade número 4, tá? Da página 61. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil, no entanto, depois que outros povos de outros continentes chegaram ao país, os índios foram perdendo a posse das terras. E na maioria das vezes eles eram até expulsos das suas aldeias escravizadas pelos colonizadores. Então, passados 500 anos da chegada dos europeus, embora em menor quantidade, diferentes povos indígenas continuaram existindo aqui no Brasil, e eles conquistaram as leis para defender as suas terras e manter a sua cultura. Apesar da existência da FUNAI e das diversas organizações que trabalham em defesa e para a preservação dos povos indígenas no Brasil, nem sempre é possível viver de maneira digna e adequada em suas terras. Em muitos casos, eles enfrentam muitos problemas para cuidar da sua saúde, e também não há escolas e nem terras não são suficientes para o plantio dos alimentos que eles precisam. Mas isso, ao longo do tempo, muitos índios migraram para as cidades em busca de outras formas de sobrevivência, e na maioria das vezes procuravam por mercadorias, por alimentos, por educação e recursos como eletricidade e também as tecnologias. Mas em alguns casos as cidades cresceram e acabaram atingindo até as terras indígenas, e os índios que viviam por perto foram então se misturando ao estilo de vida urbano, ao estilo de vida da cidade. Já ali na número 5, vocês vão enumerar então os quadros de acordo com a ordem dos acontecimentos. A prof explicou agora, a prof leu com vocês, explicou, então vocês vão voltar ali no texto e vão ler novamente se precisar, tá? Coloquem a numeração correta, tá bom? Já ali no exercício da página 63, vocês vão pesquisar na sua cidade ou no seu estado se existe alguma aldeia indígena, tá? Ou um bairro que seja habitado por índios, tá bom? Então façam com atenção aqueles exercícios ali, tá? Para saber um pouquinho mais sobre a FUNAI, vocês podem estar pesquisando em www.funai.gov.br. A FUNAI é um
uma organização que defende os índios. É bem importante a gente estar pesquisando, é muito interessante, tá? Então, aqui segue o endereço para vocês estarem pesquisando, tá bom? Agora, a gente vai para a aula de geografia, lá na página 85 do livro. Vamos lá? Lá na página 85, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre as paisagens, os elementos concretos e os elementos não concretos dessas paisagens, tá bom? Então, vamos lá. Todas as cidades ou todos os municípios têm paisagens especiais que se destacam por alguma razão. Elas podem ser por beleza natural ou até por um patrimônio histórico, por obras arquitetônicas, entre outras. As paisagens que se destacam pela beleza, elas são reconhecidas e apreciadas por turistas e pelos moradores daquela cidade. E muitos bairros têm imóveis supervalorizados por conta da vista contemplada a partir das janelas dessas paisagens. Existem duas condições ou características que são levadas em consideração ao se atribuir um valor a uma paisagem. São os elementos concretos e os elementos não concretos. Os elementos concretos são os elementos fixos, construídos pela natureza ou pela sociedade e que atraem os olhares das pessoas. Olha o exemplo aqui, gente. Esse aqui é um exemplo, de um elemento concreto. Ele tem uma mistura de natureza e também uma construção feita por homens. Esse elemento é o Jardim Botânico de Curitiba e é um importante local turístico devido à arquitetura e à diversidade de plantas expostas ali nesse local. É muito bonito. Tenho certeza que muitos de vocês já foram nesse local. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre os elementos não concretos. Os elementos não concretos, ele ocorre quando elementos culturais como tradições locais e também correm o risco de se perder se da paisagem concreta for modificada. Ou seja, se essa paisagem aqui, ó, concreta for modificada, então os elementos culturais, como as tradições culturais, né, as tradições locais, eles correm o risco de se perderem. Por quê? Porque isso aqui pode ser destruído e com isso destrói-se também as informações daquele local, tá bom? Então, nós temos os elementos concretos e os elementos não concretos, ali da página 85. Já na página 86, vocês irão fazer os exercícios que diz ali. Então, vocês vão descobrir na número 1 se na sua cidade existem paisagens valorizadas por moradores e visitantes e faça uma lista delas. Então, independente de que local você mora, faça uma lista de locais que são bem valorizados tanto pelos moradores quanto pelos turistas, tá? E a paisagem relacionada a tradições locais é a época apropriada para a visitação. Então, se tiver algum local que tem alguma paisagem relacionada a tradições, também faça uma lista ali na número 1. E na número 2, vocês vão identificar as paisagens. Então, vocês vão escolher uma delas. Ali diz com sua turma, mas não tem como a gente fazer com a turma, né? E como explicar. Mas então, vocês só vão escolher e colocar ali por meio de um pequeno parecer descritivo. Vocês vão colocar um pequeno descritivo, textinho descritivo, de alguma paisagem ali. Como que ela funciona, qual é o tempo que ela fica ali, se é durante o ano todo, se é por uma parte do ano. Então, vocês vão colocar ali um pequeno textinho falando dessa paisagem, tá bom? Gente, por hoje é só. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula.